Este vídeo é um material produzido pelo Subcomitê de Informação ao Público de Jogadores Anônimos. Tem o objetivo de informar quem somos, onde estamos e como podem nos encontrar. História de Jogadores Anônimos. A Irmandade de Jogadores Anônimos surgiu de um encontro casual entre dois homens no mês de janeiro de 1957. Estes dois homens tinham uma história verdadeiramente frustrante e cheia de problemas e sofrimentos causados pela obsessão pelo jogo. Os dois começaram a se reunir regularmente e, à medida que os meses se passavam, nenhum deles voltou a jogar. Eles concluíram que, para evitar uma recaída, era necessário utilizar certos princípios espirituais como orientação, que já haviam sido utilizados por milhares de pessoas que estavam se recuperando de outros hábitos compulsivos. Além disso, a fim de manter sua própria abstinência, eles achavam que era muito importante que levassem a mensagem de esperança a outros jogadores compulsivos. Como resultado de uma publicidade favorável, feita por um colunista de jornal e um comentarista de televisão, a primeira reunião de um grupo de jogadores anônimos ocorreu em uma sexta-feira, no dia 13 de setembro de 1957, em Los Angeles, Califórnia. Desde então, Jogadores Anônimos cresceu e hoje funciona em vários países. Aqui no Brasil, a primeira reunião de Jogadores Anônimos ocorreu em 23 de março de 1993. Hoje, realiza aproximadamente 150 reuniões semanais, divididas em aproximadamente 30 grupos formados pelo país. Para se ter dimensão da Irmandade, Jogadores Anônimos conta até mesmo com um escritório mundial de serviços, organizado com o propósito primordial de levar a mensagem ao jogador compulsivo que ainda sofre. Contamos com uma ampla literatura própria, traduzida para vários idiomas, cuja leitura é uma importante ferramenta para o processo de recuperação. O que é a Irmandade de Jogadores Anônimos? A Irmandade de Jogadores Anônimos é composta de pessoas que compartilham suas experiências, força e esperança com o intuito de resolver o seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem de problemas com o jogo. O único requisito para fazer parte da Irmandade é o desejo de parar de jogar. Não há mensalidades ou taxas para tornar-se membro de Jogadores Anônimos. Somos autossustentáveis, através de nossas próprias contribuições. Jogadores Anônimos não está associado a qualquer seita, denominação, partido político, organização ou instituição. Não almeja envolver-se em qualquer controvérsia, nem endossa ou se opõe a qualquer causa. Nosso objetivo principal é parar de jogar e ajudar outros jogadores compulsivos a fazerem o mesmo. Jogadores Anônimos não é filiado a nenhuma outra organização, instituição ou centros de tratamento. Jogadores Anônimos não emprega conselheiros, profissionais ou terapeutas, nem possui instalações para internações ou clínicas. A Irmandade também não oferece serviços vocacionais, jurídicos, financeiros, psiquiátricos ou médicos. O jogo compulsivo como doença. Jogadores Anônimos acredita que a adicção ou compulsão é uma doença progressiva, incurável, mas que pode ser detida. Tratar a adicção ou a compulsão como doença é algo eficaz para a recuperação de seus membros. Adicto ou compulsivo é uma pessoa cuja vida é controlada pelo jogo. Nossa experiência demonstra que prisões, instituições ou morte são comuns para aqueles que não encontram o caminho da recuperação. Aspecto mental é a obsessão ou desejo compulsivo que nos leva a jogar, mesmo destruindo nossas vidas em várias áreas, tais como familiar, moral, profissional e financeira. Aspecto espiritual é o total egocentrismo. Acreditávamos que poderíamos parar, apesar de todas as evidências ao contrário. Negação. Novamente, apesar de todas as evidências ao contrário, negamos ter problemas com o jogo. Justificação. Justificamos o jogo como um passatempo ou lazer, alegando que, assim que melhorássemos nossas condições financeiras, deixaríamos de jogar. Isolamento. Nos isolamos de pessoas e lugares com medo que descubram o real tamanho do nosso jogo. Alguns termos utilizados na Irmandade.
reuniões abertas. Servem para que a comunidade em geral, familiares, profissionais e amigos conheçam a Irmandade. Reuniões fechadas são geralmente para as pessoas que possuem problemas com o jogo. Tempo de abstinência é o tempo que estamos sem efetuar a primeira aposta. Definição de jogo: qualquer aposta ou lance para si mesmo ou para outros, seja por dinheiro ou não, por mais ínfima ou insignificante que seja, onde o resultado é incerto ou depende de sorte ou habilidade. O programa de recuperação. Primeiro passo: admitimos que éramos impotentes perante o jogo e que nossas vidas haviam se tornado ingovernáveis. Segundo passo: passamos a acreditar que um poder superior a nós poderia trazer-nos de volta a um modo normal de pensar e viver. Terceiro passo: tomamos a decisão de entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados deste poder de nosso entendimento. Quarto passo: fizemos um minucioso e destemido inventário moral e financeiro de nós mesmos. Quinto passo: admitimos a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Sexto passo: ficamos inteiramente dispostos a ter esses defeitos de caráter removidos. Sétimo passo: humildemente pedimos ao Deus, de nosso entendimento, que removesse as nossas imperfeições. Oitavo passo: fizemos uma lista de todas as pessoas a quem prejudicamos e nos tornamos dispostos a fazer reparações a todos pelo mal causado. Nono passo: reparamos os danos causados diretamente a essas pessoas sempre que possível, exceto quando a reparação implicasse em prejudicá-las ou a outras. Décimo passo: continuamos a fazer o inventário pessoal e, quando estávamos errados, prontamente o admitimos. 11º passo: procuramos, através da oração e meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus como entendíamos, pedindo somente pelo conhecimento de sua vontade perante a nós e a capacidade de realizá-la. 12º passo: tendo feito um esforço para praticar estes princípios em todas as nossas questões, procuramos levar esta mensagem a outros jogadores compulsivos. Os 12 passos de unidade. Primeiro passo: nosso bem-estar comum deve vir em primeiro lugar. A recuperação individual depende da unidade do grupo. Segundo passo: nossos líderes são apenas servidores de confiança. Eles não governam. Terceiro passo: o único requisito para tornar-se membro de jogadores anônimos é o desejo de parar de jogar. Quarto passo: cada grupo deve ser autônomo, exceto nos assuntos que afetam outros grupos ou jogadores anônimos como um todo. Quinto passo: jogadores anônimos têm apenas um propósito primordial: levar sua mensagem ao jogador compulsivo que ainda sofre. Sexto passo: jogadores anônimos não devem jamais apoiar, financiar ou emprestar seu nome a quaisquer órgãos afins ou empreendimentos externos, evitando assim que problemas de dinheiro, propriedade e prestígio afastem-nos de nosso propósito primordial. Sétimo passo: todo grupo de jogadores anônimos deve ser totalmente autossustentável, recusando contribuições externas. Oitavo passo: jogadores anônimos devem permanecer para sempre não profissional, mas nossos centros de serviço podem empregar funcionários específicos. Nono passo: jogadores anônimos, como tal, nunca deveria ser organizado, mas podemos criar juntas ou comitês de serviço, sendo diretamente responsáveis perante aqueles a quem servem. Décimo passo: jogadores anônimos não têm opinião sobre assuntos externos. Dessa forma, o nome de jogadores anônimos nunca deve ser lançado em controvérsia pública. 11º passo: nossa política de relações públicas está mais baseada na atração do que na promoção. Precisamos sempre manter o anonimato pessoal em nível de imprensa, rádio, filmes e televisão. 12º passo: o anonimato é a base espiritual do programa de jogadores anônimos, sempre nos lembrando de colocar os princípios acima das personalidades. Como nos encontrar? Através do site www.jogadoresanonimos.org.br, dos telefones de linha de ajuda, e-mails e folhetos da Irmandade, com endereços e horários de funcionamento dos grupos. Mensagem de fé e esperança. Qualquer jogador compulsivo pode parar de jogar, perder o desejo e encontrar uma nova maneira de viver. Só por hoje, um dia de cada vez.
Agradecemos a todos pela presença e pelo interesse demonstrado.